A militância LGBT de forma organizada, como a gente conhece hoje, ela existe desde 1969, ela começou em Stonewall. É óbvio que existiam militantes LGBT antes. Stonewall não foi, afinal, a primeira vez que alguém parou e pensou acho que tá errado esse negócio de matar gays. Mas foi a primeira vez que, de fato, a gente se organizou, né? E a partir de Stonewall, a gente foi conseguindo várias conquistas no mundo e em cada país suas militâncias foram conseguindo coisas. Inclusive, é sempre bom a gente lembrar que se você tem direitos hoje, é sempre bom agradecer à comunidade trans, a LGBTs negros e negras, porque geralmente são pessoas que estão massivamente nos grupos de militância fazendo o trabalho ali de base, fazendo os trabalhos mais de linha de frente. Porém, ainda não chegamos lá, ainda não temos tudo o que a gente quer. No vídeo de hoje eu vou trazer 6 conquistas que ainda faltam para a comunidade LGBT alcançar. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Se esse é o primeiro vídeo por aqui, não deixe de se inscrever no botãozinho aqui embaixo, de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo e também deixa seu like, porque aí o YouTube mostra esse vídeo para muito mais gente e você ajuda esse canal a crescer cada vez mais. Essas 6 coisas, né, que a comunidade LGBT precisa alcançar ainda é uma lista baseada, na minha opinião, nos meus conhecimentos. Talvez você tenha outras opiniões, diz aqui nos comentários o que você acha que falta para a comunidade LGBT conquistar, mas eu acredito que essas coisas dificilmente a gente vai discordar que a comunidade precisa. Vamos lá? Elas não estão em nenhuma ordem específica, não necessariamente a primeira ou a última é mais ou menos importante que o restante da lista, ok? A primeira coisa é a legalização do casamento homoafetivo. No Brasil, a gente já pode casar. Se você é um cara que tem um relacionamento com outro cara, uma mulher que tem relacionamento com outra mulher, vocês já podem se casar. Porém, isso ainda não tem força de lei. A gente conquistou isso por uma decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal. O STF, que é o órgão máximo do judiciário brasileiro, ele não tem poder de criar leis, mas ele tem poder de regulamentar maneiras como a gente interpreta leis já existentes. O STF, então, entendeu que a gente pode interpretar o que diz a Constituição sobre casamentos para permitir que homens se casem com homens e mulheres se casem com mulheres. Isso é uma decisão do STF, ela é uma decisão poderosa, mas ela ainda pode ser revogada. O que a gente precisa é que haja uma regulamentação em forma de lei do casamento LGBT. Uma alteraçãozinha na Constituição para botar que casamentos podem ser feitos por quaisquer duas pessoas adultas que desejem se casar. Isso vai dar muito mais estabilidade para essa decisão, para essa realidade que já existe, e vai dar um respaldo legal muito maior para casais entre 2 homens, entre 2 mulheres. A segunda coisa que a gente precisa é uma lei da criminalização da LGBTfobia. Atualmente no Brasil, LGBTfobia é crime, também por decisão do STF. O que o STF decidiu? Como a gente já tem a Constituição atual desde 1988 e nunca no Congresso ninguém se dignou a fazer uma lei para falar contra a homofobia, lesbofobia, bifobia e transfobia, então eles falaram, ninguém decidiu, então até ser decidido, LGBTfobia vai ser um crime equiparado ao racismo. É o ideal? Não é o ideal. Porque existem questões específicas do crime de racismo e existem questões específicas do crime de LGBTfobia. O ideal seria uma lei específica para isso. Até porque a decisão do STF também não tem a força de uma lei, não tem a estabilidade de uma lei. A partir de uma lei a gente vai poder discutir o que é considerado crime, o que é considerado ser LGBTfóbico criminalmente, qual é o tipo de punição. Tem várias questões aí que a gente pode até diferenciar da lei de racismo. Então isso é um debate que tem que acontecer, ele tem que partir do poder legislativo, mas a gente sabe que a minoria ali dos deputados federais estão muito se importando com a morte de LGBTs, apesar de na decisão do STF de equiparar a LGBTfobia ao racismo, eles falam que isso só foi feito porque não há uma lei e essa lei deve ser uma prioridade para o Congresso. Eu acho que a gente precisa ter esse debate, só que eu também acho que esse debate deveria ser feito com mais gente que realmente se importa com LGBTs lá dentro da Câmara,
que eu não acho que é uma coisa que aconteça. Tem gente que se importa, mas eu acho que é uma minoria. Terceiro item, inclusão de diversidade LGBT no currículo escolar. Seguinte, quando você está lá no jardim, você tem aulas que ensinam cores, que ensinam animaizinhos e que ensinam membros da família. E aí você vai entendendo o que é família. O problema é que no jardinzinho você aprende família como pai, mãe, filhos, avô, avó, tio, titia. Só que a maioria das famílias no Brasil não são assim há muito tempo. Eu não falo só de famílias LGBT, mas eu falo de famílias monoparentais, em que é só uma mãe, só um pai, em que a criança é criada pelos avós. Também tem crianças criadas por casais de pessoas do mesmo gênero. É importante, desde muito cedo, as crianças saberem que essas famílias existem. Não é para influenciar crianças a nada, na verdade é para influenciar crianças a não serem violentas, a não serem preconceituosas, a entender que, independente do que a fé delas, a ideologia delas diga, essas famílias existem e devem ser respeitadas. Sem falar que a gente acabou de falar num vídeo muito recente que a maioria dos LGBTs sofre violência nas escolas, inclusive violência física. Então, se a gente começa a debater no currículo escolar a existência de LGBTs, a gente debate o respeito a LGBTs e começa a ter como conversar sobre o fim da violência contra LGBTs no ambiente escolar. E como a gente sabe que educação é a base de tudo, se a gente tem uma educação mais voltada para a aceitação, para a tolerância, para o fim do preconceito, a gente vai criar, com o tempo, uma sociedade mais acolhedora para as pessoas, independente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Quarto item, a gente precisa de programas de educação, formação profissional e empregabilidade de pessoas trans. Pessoas trans são as mais vulneráveis dentro da comunidade LGBT. A maioria abandona a escola, não completa o ensino médio, às vezes nem o ensino fundamental, quase nunca faz faculdade. Para vocês terem ideia, quase 90% das mulheres trans, em algum momento da vida, precisam passar por prostituição, precisam se prostituir, porque elas não conseguem emprego. Fora que a expectativa de vida de pessoas trans ela não chega aos 50 anos. E isso tem muito a ver com falta de acesso à saúde, falta de diversos acessos, inclusive à educação e emprego. Quando uma pessoa tem emprego, ela consegue ter mais acesso, seja por dinheiro, seja por ter um plano de saúde, seja por ter mais instrução. Então a gente precisa colocar mais empregos e mais educação para pessoas trans. A meu ver, a pauta trans no geral é a mais urgente de toda a comunidade LGBT. Quinto item, união de empresários e empreendedores LGBT. Podemos odiar o capitalismo, devemos odiar o capitalismo, podemos achar que o socialismo e o comunismo seria incrível, mas não dá para negar que estamos vivendo em uma sociedade capitalista e que, na melhor das hipóteses, nos próximos 10 anos não vai ter revolução comunista. Vamos continuar no capitalismo por algum tempo ainda. Enquanto estivermos no capitalismo, temos que fazer o melhor possível para prosperar aqui, porque, infelizmente, no capitalismo, a dignidade tem a ver com acesso ao capital, acesso ao dinheiro. Se temos empresários e empreendedores LGBT de todos os tamanhos, desde o milionário até o cara que tem uma barraquinha que vende sorvete, se a gente começa a ter conexões entre empreendedores e empresários LGBT, nós conseguimos fazer mais negócios, fazer o dinheiro girar entre nós, nós conseguimos contratar mais pessoas LGBT, capacitar mais pessoas LGBT, inclusive para ajudar na questão das pessoas trans. Nós conseguimos patrocinar os nossos próprios projetos sem precisar recorrer a empresas comandadas por pessoas que não são LGBT e algumas pessoas até de caráter um tantinho duvidoso. Se a gente conseguir se organizar, se a gente conseguir pegar essas pessoas, a gente consegue fazer muita coisa boa pelos LGBTs, criar muito mais infraestrutura para a nossa comunidade aqui no Brasil. Por fim, sexto item, nós precisamos urgentemente de um senso de comunidade. A comunidade LGBT no Brasil não tem senso de comunidade, a gente tem senso de panelinhas. A gente tem o grupinho dos gays brancos ali, uns grupinhos de drag acolá, que mesmo assim é muita divisão, tem grupo de urso, tem um grupo de lésbica, tem outro grupo de... São panelinhas. A gente não tem um senso de comunidade que é todo mundo se ajudando. Volta e meia a gente consegue se unir por uma causa,
Mas no geral, a gente tem briguinha de gay com sapatão, a gente tem picuinha dentro de meio drag, picuinha dentro de meio urso. É muita briga interna sem pensar no nosso ideal, que é fazer avançar, mas avançar todo mundo junto. Para avançar todo mundo junto, a gente tem que entender que estamos em posições diferentes na sociedade, que existem relações de hierarquia dentro da comunidade LGBT. Que dentro da comunidade LGBT existem relações étnico-raciais, relações de gênero, relações de corpo, relações de classe. Se a gente não entender todas essas relações, se a gente não minimamente assumir que elas existem, a gente vai continuar fazendo uma militância apenas para homens gays, brancos, cisgênero que têm dinheiro. E aí esses aí vão avançar e as trans, LGBTs pretos e pretas, lésbicas, pessoas não binárias, todos e todas essas pessoas vão continuar morrendo. Então a gente precisa entender que se a gente é uma comunidade, a gente tem que pensar em todos, mas não de forma pasteurizada, não de forma massificada. É pensar em todos, entendendo as necessidades específicas de cada um. Quando a gente consegue se entender como comunidade e menos como indivíduos e guerras de ego, a gente se torna muito mais forte e a nossa luta começa a dar muito mais frutos. A maior parte dos direitos que a gente conquistou no mundo foi em momentos em que as pessoas se juntaram e tiveram consciência de que fazem parte de um mesmo grupo. Porque enquanto indivíduos, a gente nunca vai ser mais forte que estruturas que estão aí há séculos e milênios. Mas diz aí nos comentários o que mais você acha que falta a gente conquistar. Eu vou adorar ler. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não deixa de mandar o link desse vídeo nos seus grupinhos de WhatsApp, para algum amigo, para alguma amiga que você acha que vai curtir esse conteúdo. Não deixa de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!